abençoe, amados. Tomem os assentos, por favor. Meus queridos irmãos, antes de voltarmos ao estudo da palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus por estar de volta a este santuário, depois desta festividade tão especial que Deus nos deu. Estivemos aqui com os irmãos na noite de sexta-feira, na manhã de sábado, à noite de sábado, e no domingo pela manhã, em trabalhos maravilhosos. Nós louvamos a Deus pelo que Deus fez em nosso meio nesses 3 dias. Sentimos a presença do Senhor, fomos alimentados pela palavra que Deus trouxe ao nosso coração, e juntamente com os nossos irmãos que apresentaram louvores a Deus, nós louvamos ao Senhor e fomos edificados. Para nós, sem sombra de dúvida, foi dias de riqueza espiritual. Portanto, nós glorificamos a Deus, nós agradecemos a Deus, e quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estiveram empenhados no trabalho, em coisas que foram feitas dentro do santuário, na organização do templo, em todas as formas, os irmãos que trabalharam, que Deus abençoe, cooperaram para que a obra de Deus corresse bem. Deus abençoe os irmãos que hospedaram pessoas. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Nosso muito obrigado pela disposição dos irmãos, por entenderem a necessidade da obra de Deus e por amarem a causa do Senhor. Certo é que Deus vos recompensará. Deus seja louvado. Também quero, meus irmãos, nesta noite, ainda não tive a oportunidade de fazer, diante dos irmãos, deixar aqui a paz do Senhor, do pastor Odiberto Teles, que é o nosso obreiro em Uberaba, Minas Gerais, sua esposa, a irmã Lúcia, suas filhas e toda a congregação que está em Uberaba, servindo ao Senhor. Esses irmãos enviaram a paz do Senhor a toda a igreja, a todo o campo Rocha Eterna. Eles estão servindo a Deus naquele lugar e orando por nós. Irmão Hélio, irmã Belcholina, também enviaram a paz do Senhor aos irmãos. Lá estão cooperando com o pastor Odiberto, dando sua contribuição para que o reino de Deus continue caminhando. E não esquece de nenhum dos irmãos. Eles praticamente perguntam por cada um dos irmãos. Quando esquecem nome, interessante, mas eles lembram da fisionomia dos irmãos e começam a descrever. Casal extremamente amoroso e que também é amado por nós. Deus seja louvado pela vida deles. Meu sogro, irmão Reginaldo e irmã Cidinha enviaram a paz do Senhor aos irmãos. Também tem orado por nós e pede oração dos irmãos por eles. O avô de minha esposa, irmão José Duca, irmã Romilda, já conhecido dos irmãos, enviou também a paz do Senhor a todos vocês. Pastor Severino, estive com ele, pediu-me que transmitisse a paz do Senhor a toda a igreja, em nome dele, de sua esposa, irmã Fernanda, e pediu aos irmãos que orem em favor deles lá. Deus os abençoe. Pastor Juvenil, irmão Berg, irmã Marlúcia, esposa do pastor Juvenil, também enviaram a paz do Senhor a todos os irmãos. O Carlos, meu irmão, enviou a paz do Senhor a todos, bem como também a irmã Lucineide e o irmão Kleber, com quem estivemos. Eles enviaram a paz do Senhor a todos vocês, estão orando por nós e pede aos irmãos que continuem a lembrar deles em oração. Deus seja louvado. O irmão Jean também enviou a paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Irmãos, a obra correu bem em Uberaba. Há algumas coisas que posteriormente quero relatar aos irmãos, mas se fizer nesta noite, eu vou perder mais tempo, embora não seja perca de tempo, mas ficará pouco tempo para a palavra, depois passaremos aos irmãos. Mas Deus nos abençoe, esteve presente, foram 3 dias maravilhosos. Nós vamos voltar agora, então, para darmos continuidade ao que estamos falando com os irmãos. Quando saí daqui, ou antes de ir embora, na última terça-feira, disse aos irmãos que nesta palavra já estamos para finalizar esta parte do estudo com os irmãos
e não sei se nesta noite já conseguiremos finalizar, talvez sim. Nós vamos voltar ao que temos falado com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos recordassem, e por certo recordam os que têm nos acompanhado, é que nós estamos falando sobre o entendimento que nós devemos ter em relação à visão deste reino para nós, ou seja, a perspectiva deste reino em relação à nossa pessoa, como devemos portar e como nós devemos viver. Portanto, disse aos irmãos que não podemos viver adiando as coisas, deixando para o dia de amanhã aquilo que nós devemos, precisamos e sabemos que tem que ser feito agora. Já foi assunto discutido com os irmãos. Também não ficarmos só na esfera do desejo, do que às vezes costumamos dizer, amanhã farei, e jamais fazemos. Devemos fazer. O envolvimento com a obra de Deus é de suma importância. Porém, irmãos, para conseguirmos fazer isso, nós precisamos ter o correto entendimento, o que vem a ser o que quero continuar falando com os irmãos hoje, que Jesus deixou-nos de uma forma bem clara, revelado-nos em sua palavra, que tudo o que formos fazer para Ele ou por Ele, dentro do seu reino, isto nos custa. Nós costumamos dizer que pagamos um preço, que há um preço a ser pago. Na verdade, o grande preço foi pago por Cristo na cruz do Calvário. A vitória da igreja, ela é certa, ela está garantida. A igreja de Jesus, a vitória dela está garantida. Na nossa caminhada, muitas pessoas poderão parar, como já vimos algumas pessoas pararem, retrocederem, lamentavelmente não terem êxito na vida espiritual, mas a igreja de Cristo, ela segue, ela continua marchando, ela está vencendo. A igreja de Cristo prossegue, ela não está detida e não será detida. Detido quem fica somos nós, os indivíduos, particularmente falando, mas a igreja continua a sua marcha vitoriosa a cada dia. Deus seja louvado. Em toda a terra a obra de Deus está avançando em pleno dia de hoje. Hoje a igreja está avançando para a glória do Senhor. Porém, nós precisamos ter o entendimento que a Bíblia nos mostra que na esfera, ou dentro desta esfera do reino de Deus, onde nós estamos envolvidos, tudo o que formos fazer por Deus, para Deus, em prol do seu reino, custa. Não conseguimos fazer algo para Deus, irmãos, sem termos que empreender de nossa parte um certo esforço. E Jesus deixou-nos bem clara esta verdade. A Bíblia deixa-nos bem clara esta verdade. Irmãos, uma igreja, atente a isto, que não compreenda isto, ela não funcionará como uma igreja. Lamentavelmente, não é esta a minha intenção nesta noite, mas lamentavelmente, as pessoas estão perdendo a visão disso. Muitas pessoas perdem a força, o dinamismo, porque tudo o que querem fazer para Deus exige um pouco de si, de sua vida. Pastor Lorivaldo disse algo muito interessante aqui, que era usado pelo pastor Luiz Antônio, quando de suas preleções, na noite de sábado, ele disse para nós, isto é muito claro, que um dos grandes desafios da atualidade é encontrarmos pessoas que queiram gastar-se na obra de Deus. Viver o reino de Deus em toda a sua intensidade, buscando todo o seu poder, viver o reino de Deus como nós podemos viver. A última vez que falei com os irmãos, procurei enfatizar isso. Nós precisamos entender que nós teremos que nos gastar em prol do reino do Senhor nosso Deus. Esse negócio, irmãos, de viver um evangelho que não nos custa e às vezes impressiona-nos, porque eu estive há pouco tempo pregando em um determinado lugar, que eu ouvi alguém dizer, depois que preguei, eu ouvi alguém dizer o seguinte: olha, o nosso evangelho, como se nós tivéssemos evangelho. Nós não temos evangelho, quem tem evangelho é Cristo. O evangelho é de Cristo. O assunto que foi proposto a ser discutido nessa semana com os irmãos foi exatamente o desafio de portarmos dignamente como o evangelho de Cristo e não como o evangelho do homem.
mas o evangelho de Cristo, que é o evangelho bíblico. Não é o evangelho antropocêntrico, não é o evangelho onde prevalecem nossas vontades, não é o evangelho onde vai prevalecer nossos ideais, é o evangelho onde prevalece a soberana vontade do Senhor nosso Deus. Pedro fala-nos um pouco sobre isso em Atos capítulo 4, a respeito da presciência, do determinado conselho de Deus, e é este que tem que prevalecer, e no evangelho ele prevalece. Bom, mas entenda-me, por favor, lamentavelmente nós estamos vivendo esta era, este tempo difícil, que as pessoas estão se reunindo na igreja por reunir, entram vazias, saem vazias. A palavra, irmãos, ela não passa de uma coisa que nós admiramos, ela achamos bonito, engraçado até o pregador falar, ficamos surpresos com o conhecimento dele, a gente vê o pregador falar e diz, mas como que é bom de oratória, só que a palavra não promove mudança. A pessoa entra na igreja com um problema e sai com o mesmo problema, olhe lá se não sair pior. Isso não é o evangelho de Cristo, isso não é portar de acordo com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos pensar um pouco. Daí a questão de nós observarmos um grande número de pessoas que não é pequeno, que hoje você encontra ele a todo vapor, você encontra ele nas orações, você encontra ele alegre, você fala, esse agora decolou, isso nunca mais a terra, como diz em Portugal, ou aterriza. Mas daí uns dias você vê ele lá embaixo, totalmente apático, sem força, desanimado, decepcionado. Irmãos, isto não é vida cristã com qualidade. Eu tenho dito à igreja de nosso Senhor Jesus, nós vemos o caminhar de algumas pessoas por alguns dias, que aquilo é extraordinário, e quando a gente vê, a gente pensa, meu Deus, agora me largou para trás, parece um foguete, foi para frente e eu fiquei para trás, mas para caminhar 2 dias só, isso não vale a pena, irmãos. A Bíblia chega a dizer que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, mas que volta trazendo consigo os seus molhos. O cristão tem uma caminhada, e esta caminhada ela deve ser contínua, progressiva, ainda que hoje devagar, mas amanhã que não tenhamos mais a mesma lentidão de hoje, que nós tenhamos mais graça para a nossa caminhada. Eu não vou encurtar a palavra, tem alguma coisa errada com a sua vida, você tem que se conscientizar desta grande verdade. Então uma das coisas que nós, igreja, não conscientizamos, é que vivermos dentro do reino de Deus, da forma como Deus espera, isto custa de nós. Realizar algo para Deus, isto custa de nós. A partir deste momento, eu quero lembrar os irmãos que nós paramos no capítulo 11 de Mateus, versículo 12. Eu vou só ler esse versículo a nível de lembrar os irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 11, versículo 12, onde a Bíblia diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Qual dos irmãos pode ler para mim rapidamente aí Lucas 16 e 16, se não estou equivocado? Só para embasarmos esse versículo. Lucas 16 e 16 em voz alta, por favor. Muito bem, você está com sua Bíblia aberta em Lucas 16, 16? Veja o que a Bíblia está dizendo, que a lei e os profetas duraram até João. A partir daí a Bíblia diz que para entrar no reino de Deus, o homem emprega, como é que está dizendo aí? Emprega força. Irmãos, a nível de covardia, os covardes vão ficar de fora. Se nós não tivermos disposição para fazer, nós nunca viveremos o reino de Deus como é proposto pela Bíblia para nós vivermos. Olhe para cá. Se nós curvarmos ou cruzarmos os braços, melhor dito, diante dos nossos desafios, das nossas dificuldades,
olhando para essa dificuldade que nós estamos vendo aí, nós não faremos nada para Deus. Não faremos nada para Deus. Se nós formos esperar dia bom para a gente orar, dia que a gente está assim bem descansadinho para orar, a gente não ora. Se nós formos esperar, irmãos, dias que parece que, porque tem dia que a gente ora, parece que é só treva por cima da gente. Você sabe disso. Inclusive eu costumo dizer que compreende o valor da oração quando a gente vê a oposição maligna. Por que o diabo tanto opõe a uma vida constante de oração? É exatamente por causa do poder da oração. Irmãos, o diabo não opõe muito a questão dessa lenga-lenga que a gente vê por aí. O que nós quase não encontramos hoje são pessoas que oram. Eu não estou falando dessa oração que nós, desculpe a expressão, estamos acostumando fazer. E nós estamos vivendo com ela, esses pequenos momentos com Deus, como se isto bastasse. E às vezes nem é momento com Deus, é momento de reza, porque é a mesma expressão de ontem, é a mesma expressão da semana passada, é a mesma ladainha, só fica em cima daquilo. Não há louvor a Deus, não há gratidão a Deus, não há adoração a Deus, não há aquele momento de rendimento a Deus, de contrição a Deus, de confissão dos pecados, inclusive, confissão dos pecados, quebrantamento. Por que pessoas patina? Porque ele sempre chega diante de Deus como se ele tivesse bom. Ele deveria chegar confessando pecado. Deveria chegar se dizendo: Senhor, a tua graça me bastou mais um dia. Estou aqui, precisando da tua misericórdia. Perdoe meus pecados, para que eu entre na tua presença. Mas nós somos bons demais, irmãos. Nós somos bons demais. Aos nossos olhos. Esquecemos o que diz a Bíblia, que a nossa justiça para Deus é trapo de imundícia. Não passa disso. Olhe para cá. Estou falando com os irmãos nessa noite. Então tenhamos atenção. Isso tem sido um problema para nós. Se nós formos esperar dias fáceis para fazermos as coisas de Deus, não vamos fazer. Quando é que devemos fazer alguma coisa para Deus? Hoje. Amanhã não nos pertence. A última mensagem que preguei, o último congresso de missões que nós tivemos, os irmãos devem lembrar que eu preguei por que fazer hoje. Esse foi o tema da mensagem, sobre obra missionária. Estávamos falando sobre tempo. Por que fazer hoje? Primeiro lugar, tarefa prioritária da igreja. Segundo lugar, porque o amanhã não nos pertence. Não devemos esperar dia melhor. É hoje, a hora é agora. Esse é o nosso momento. Hoje nós estamos na igreja. Talvez não participaremos de mais um culto, queira Deus, que sim, a não ser que Ele volte para buscar a sua igreja. Mas esta é uma grande verdade. Nós precisamos viver o reino de Deus agora, porque temos oportunidade de viver o reino de Deus em toda a sua intensidade. Então veja bem, aceitarmos o reino de Deus, entrarmos no reino de Deus, nós precisamos ter consciência de todas as oposições ferrenhas que vão aparecer, os ataques, as adversidades, os problemas. E Jesus nunca disse para nós que por entrarmos dentro do seu reino estaríamos livres dessa situação. Eu quero mostrar isso daqui a algum momento, mas a princípio só vá aguardando isso. Entrar dentro do reino de Deus significa que você tem que esforçar. Não significa que você vai ganhar essa força do braço, mas para você se apoderar das virtudes, das bênçãos, das vitórias. Não é esse negócio, irmão, de ficar sentadinho na igreja e Jesus chegar igual Papai Noel distribuindo bênção, colocando presentinho na cadeirinha ou nos nossos pés. Isso não é assim não, meu companheiro. Quanto mais formos para os pés do Senhor, mais nós nos enchemos da sua graça para obtermos vitória contra este mundo aí, ó. Por que tantas coisas do mundo, irmãos, prevalecem contra a vida da gente? Por que tantas coisas do mundo a gente custa tanto deixar? Mesmo sabendo que a Bíblia mostra para nós que essas coisas são contrárias à vontade de Deus, mas custamos a deixar. Por quê? Porque nós estamos cheios dessas coisas. Agora, vamos propor a nós mesmos
a nos enchermos das virtudes dos céus, a nos enchermos do gozo do céu, das bênçãos de Deus. Desfrute mesmo de uma comunhão com o Senhor, de um relacionamento, de oração gloriosa, gostosa, onde parece que o céu desceu sobre a sua vida, para ver se no outro dia você não quer voltar para aquele mesmo cantinho. Para ver se no outro dia você não irá para a oração devido lutas, você irá para a oração devido gozo, alegria, prazer, satisfação. Por isso que nós vivemos patinando em muitos aspectos. Bom, deixa eu caminhar mais um pouquinho. Eu só quero que você guarde onde nós paramos aqui, ó. É preciso empreendermos força, buscar o reino de Deus com toda a sua intensidade, com todo o seu poder. A Bíblia diz que os homens empregam força para entrar nele, para alcançar. E eu quero mostrar a você por que Jesus está falando sobre isso. Há alguns teólogos que definem outras e outras coisas, mas o contexto vai nos mostrar. Se você voltar para Mateus, logo atrás aqui, volte aí para o capítulo de número 9, por favor. No capítulo 9, e o versículo de número 18, nós vamos ter o entendimento de que aqui está o esforço da busca. O que nós encontramos no versículo 18 do capítulo de número 9? A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Quantas vezes já lemos esta palavra? Então logo não preciso, eu quero correr, logo eu não preciso me deter muito tempo aqui. É só extrairmos a lição principal, que é o esforço que nós temos que fazer para buscarmos o que o reino de Deus tem a nos oferecer. Isto estando em consonância com a vontade do Senhor nosso Deus, desde que isso harmonize com a vontade do Senhor nosso Deus. Por exemplo, irmãos, olhe para cá, por favor. Você sabe muito bem que Deus quer que você vença todas as dificuldades da sua vida. Mas como é que você espera vencer? Você sabe que Deus quer te usar na área da pregação. Como é que você espera pregar? Você sabe que Deus quer te dar dons espirituais. Como é que você espera alcançar esses dons espirituais? Sentadinho, do braço cruzado, dizendo: Deus é soberano. Ele vai enviar isso sobre a minha vida. Soberania de Deus não é discutida aqui, irmãos. Não é discutida aqui. Paulo chega a dizer em Coríntios que nós devemos procurar, buscar os melhores dons. Paulo está ensinando lá. Isso tem que haver uma busca. Isso tem que partir de nós, a partir do momento que nós entendemos, percebemos que estamos dentro deste reino. O reino tem para nos oferecer. Olhe para cá. Só vai viver vida miserável. Desculpe a expressão, muito forte. Só vamos viver vidas miseráveis dentro do reino de Deus, aquém do que é o reino de Deus, se quisermos. Se nós quisermos. Aquela mulher estava fora do reino. Jesus falou assim: não é lícito dar a comida dos filhos a quem? A comida do reino é para os filhos do reino. Aí ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas. Há muitas pessoas que são filhos, o pão está na mesa, mas ele está de olho naquelas migalhinhas que estão caindo. Ele vive muito aquém daquilo que ele poderia viver. O reino de Deus é glorioso, irmãos. Vamos mergulhar nele, vamos aprofundar nele, vamos viver o reino de Deus como ele é. Vamos interessar por ele, vamos desejar viver esse reino como ele é e o que ele tem para nos oferecer. Essa mulher aqui descobre, ela ouve dizer a respeito de Jesus, e ela vai ter com Jesus, e ela percebe a grandiosidade do reino de Deus, a ponto de dizer: se eu tão somente tocar, olha o que é o reino de Deus, se eu tão somente tocar, isso aqui é o esforço da busca. Olhe para cá. Houve pessoas que Jesus foi até eles. Caso do paralítico, lá do tanque, está lembrado dele? Mas houve pessoas que tiveram que ir até Jesus. Esta é um exemplo. Ela pôs no seu coração: se tão somente eu tocar. Agora nós somos sabedores que ela não devia estar no meio da multidão, que ela tinha que ser colocada à parte devido o tipo de enfermidade que ela tinha. A Bíblia prescreve, ou seja, a lei de Moisés prescrevia isso. Isso era muito sério. Mas provavelmente ela tinha entendimento de que
João Batista estava dizendo: é chegada a vós o reino de Deus, e Jesus disse em Mateus bem claramente: o reino de Deus está entre vós. Ela entendeu a grandiosidade do reino de Deus e disse: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu ficarei curada. E ela foi lá. Maravilhoso isso aqui. A Bíblia diz que ela tocou, Jesus parou, porque ela fora curada por tocar em Cristo. Jesus estava numa pressa, irmãos, numa correria naquele dia, porque ele estava de caminho para a casa de Jairo, e a morte estava entrando na casa de Jairo. Mas o fato desta mulher compreender a grandiosidade do reino de Deus fez Jesus parar. Jesus parou por causa do toque desta mulher e procurou por esta mulher. Esse evangelho de Mateus não oferece muito detalhe, mas vai para o de Lucas para você ver os detalhes que vai oferecer. E é curioso a gente pensar que a filha de Jairo, que estava morrendo, inclusive morreu, tinha 12 anos, era exatamente os anos que esta mulher sofria da enfermidade. Quando essa mulher adoece, a filha de Jairo nasce. Jesus parou por causa desta mulher. Ela entendeu a grandiosidade do reino de Deus. Deus não é surdo, Deus não esquece. Você ora hoje, Ele lembra disso. Mas não tem nada de errado de você voltar a orar amanhã com insistência, até, inclusive a Bíblia chega a dizer, que Jesus ensinou-nos uma parábola a respeito do dever de orar sempre. E a palavra dever, a gente deve entender que o dever, ele traz benefício para nós. Se nós cumprirmos os nossos deveres, nós seremos beneficiados. Nós bem sabemos disso. E lembra do que Jesus propôs ensinando lá? Da mulher que ia e chamava o homem, aquele juiz, o juiz não atendia, mas ela voltava, voltou, até que ele disse: eu vou fazer justiça a essa mulher, para ela parar de me oportunar. E a Bíblia diz que o dever que Jesus mostra ali é de orarmos sempre sem desfalecer. Algumas pessoas que depositam certo tipo de coisa aos pés de Jesus, como se fosse uma mochilinha, ele reúne tudo aquilo como se fosse aquelas matulinhas que fazia antigamente, aquelas mochilinhas, e deposita lá e fala: Senhor, abra e leia aí tudo que eu preciso. Eu não vou voltar a orar. Irmãos, eu ainda não estou no aspecto da oração, mas irmãos, olhe para cá. Olhe para cá. Nós precisamos compreender a grandiosidade do reino de Deus, o que tem aí dentro. Não há nenhum problema que você esteja passando por ele, que Cristo não tenha solução. Problema está comigo, problema está conosco, problema está com cada um de nós. O reino de Deus, ele é para nós vivermos nesta esfera o que ele tem a passar para nós. Deus quer que nós o vivamos assim. Jesus parou, alguém chegou a falar: mestre, mas a menina está para morrer. Jesus falou: quem foi que me tocou? Quero saber quem foi que me tocou. Até que a mulher se apresenta. Jesus conclui a obra: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Ela que entendeu que o reino de Deus oferecia cura física, recebeu a cura física e a espiritual. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Tu está livre deste mal. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que nós vamos ver, Jesus quer mostrar para nós que nós precisamos empreender esforço nessa busca. Precisamos buscar isso, precisamos ir atrás, nós precisamos ir atrás disto, amém? Vamos caminhar um pouco mais, o tempo está passando rápido. Eu queria que você, para isso aqui, só observasse o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo 20. Nós já citamos esse versículo aqui, eu queria que você lesse, eu não vou abrir a Bíblia não, leia aí. (17:20), por favor. O próximo agora, 21. Os irmãos estão vendo o Senhor Jesus dizer: mas quanta cegueira, olhe para cá, quanta cegueira desses fariseus, hein? Interrogaram Jesus: quando virá o reino de Deus? Aí Jesus disse: ele não virá com essa aparência que vocês esperam.
E nem dirão ele ali ou ele aqui. O reino de Deus já está entre vós. O que eles não conseguiram ver, essa mulher do fluxo de sangue, ela viu. Ela percebeu que o reino de Deus já estava entre os homens, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já falei sobre isso, mas eu só quero que os irmãos recordem disto aqui, para o lugar que nós estamos caminhando. É exatamente por isto que a Bíblia vai destacar essas pessoas que alcançaram essas bênçãos de Deus, porque eles perceberam que o reino de Deus tinha isto para oferecer. Agora, Lucas capítulo 7, o pastor até falou sobre isso aqui nesse domingo, o pastor Pedro Rosa, no domingo pela manhã. Lucas capítulo 7, versículo 48, 49 e os 50. Enquanto os irmãos procuram, deixa eu ler rapidamente. A Bíblia diz assim: disse ele e disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, pastor Pedro deu-nos uma lição gloriosa sobre essa questão aqui. Mas eu quero só lembrar os irmãos que a Bíblia aqui está nos mostrando sobre o esforço para vencermos a discriminação. Lugar que pode ser que nós não sejamos bem aceitos. Que as pessoas podem querer que não estejamos lá ou façamos parte de tal reunião. Mas nós sabemos que Cristo está lá. A única razão de nós estarmos aqui nesta noite tem que ser porque Cristo está aqui. Tem que ser. Se for outra razão, está errado, irmãos. Se nós viemos aqui porque, pronto, eu tive vários dias fora, então hoje eu vou porque o pastor estava muitos dias fora, então eu tenho que ir à igreja hoje que estava muito dia fora. Está errada a nossa visão. Essa mulher foi à casa do fariseu, venceu toda a discriminação, e ela venceu porque o reino de Deus estava dentro da casa daquele homem. O reino de Deus na pessoa de Cristo havia chegado lá. Há muitas pessoas que suas atitudes são atitudes de pessoas que abrem mão do reino de Deus. Pode não falar com a boquinha, mas a atitude demonstra com muita clareza que ele abre mão do reino de Deus. Olhe para cá. Pense comigo, se Cristo voltar agora, o que é que pode impedir você, o que poderá impedir você de subir no arrebatamento? Se a trombeta tocar agora, o que poderá impedir-nos de fazermos parte da igreja que será arrebatada? O que há na nossa vida? O que temos no nosso viver que poderá impedir que percamos essa esperança, que é a maior esperança que temos, que é a esperança do arrebatamento da igreja? Nossas atitudes, mesmo que não falemos com os nossos lábios, nossas atitudes às vezes demonstram que nós abrimos mão do reino de Deus. Eu repito, essa mulher, ela foi à casa do fariseu, ela não foi por causa do fariseu. É claro, a gente não vai pensar, irmãos, olhe para cá, a gente não vai pensar que essa mulher chegou lá sendo uma pessoa que desrespeitava o dono da casa. Ela não fez isso, porque senão o próprio Cristo não aprovaria a sua atitude. Mas ela foi àquela casa porque Jesus estava lá. Eu tenho dito à igreja, em algumas palavras que já falei aqui, que o céu, em seu estado de glória mais elevado, é exatamente devido à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso relacionamento com Ele, aqui na terra, dá-nos o desejo de irmos para lá, de estar com Ele, se nós conhecemos Ele aqui. Se nós o conhecermos aqui, dentro do que Ele se revela para nós na sua palavra, nós não abrimos mão do céu. Vamos abrir mão de tudo. Vamos abrir mão de qualquer coisa, mas não vamos abrir mão do reino de Deus. Não vamos abrir mão do céu. Então Jesus está nos mostrando que nós precisamos vencer também a discriminação. E a discriminação, ela não será vencida
não será vencida se nós não empreendermos esforço. Imagine você chegar numa determinada igreja e as pessoas não te receberem bem. Quantas pessoas, isso é um erro de nossa parte, não recebemos as pessoas bem, mas é outro erro da pessoa que, por não ter sido recebida bem, não voltar mais à igreja. São dois erros. A igreja falha no receber e a pessoa falha em não voltar à igreja, porque Jesus não discriminou, Jesus não rejeitou. Quantas pessoas que dizem, ali ninguém gosta de mim, inclusive Jesus deve ser, né? Inclusive o Senhor Jesus não te ama, inclusive o Senhor Jesus não tem misericórdia da sua vida. É preciso nós pensarmos que nós estamos na igreja exatamente porque Cristo nos amou primeiro e porque nós o amamos. Sempre haverá entraves contra a nossa vida, sempre haverá barreiras, sempre haverá dificuldades. Poderá ser que departamento da igreja a gente não seja bem visto lá. Poderá ser que Cristo nos coloque em determinada área que alguém queira que a gente não fosse colocado. Nós precisamos vencer todas estas dificuldades. Precisamos, olhe para cá, fechar um pouco os nossos olhos para esses problemas terrenais, irmãos. Para esses problemas aqui da terra. Precisamos ver um pouquinho mais o que nos espera. Precisamos compreender, irmãos, tenho dito à igreja, vamos compreender a natureza do reino de Deus. Vamos compreender a natureza do reino de Deus. Quantas pessoas que deixam cargos de igreja sem que Deus tire, porque quem está em cargo na igreja tem que saber que assim como ele começa um dia ele termina. Tem início, tem fim. Vai chegar um dia que vai falar, olha, esse cargo vai ser tirado de sua mão hoje. E ninguém seja criança para ficar revoltado, bravo, ou dizendo o pastor me tirou. Até porque tem autoridade para fazer isso. Chega dia de entrar, chega dia de sair. Mas ninguém deve sair de cargo que foi lhe confiado porque entristeceu com isso, entristeceu com aquilo, ou porque deixou. Isso é meninice nossa, irmão. Isso é olhar demais para a coisa da terra. Isso é pequenez nossa. Quando é que a gente vai crescer? Quando é que a gente vai vencer essas dificuldades? Poderá ter pessoas que não decretam a sua vida. Poderá ter pessoas que não querem ver. Vai caminhando. Até que Cristo queira que você continue naquele determinado lugar. Continue, prossiga. Melhore a cada dia, proponha a você mesmo, eu vou melhorar a cada dia, vou procurar agradar mais o coração do meu Pai Celestial, vou procurar desfrutar de um relacionamento melhor com meu Deus, e Deus vai me sustentando, vai garantindo minha vida, enquanto o Senhor me quiser nesse determinado lugar. Olhe para cá, não perca a sua atenção, não valeu a pena você vir aqui. Então vamos tomar cuidado em relação a isso, para nós não perdermos a nossa vitória. Em quarto lugar, quero falar aqui sobre o esforço que nós precisamos ter na oração. Quero basear isto a princípio no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Vai lá, você viu que essa mulher que foi lá, teve os pecados perdoados, e Jesus falou para ela, vai em paz porque a sua fé te salvou. Ela encontrou paz para o coração dela, graças a Deus. Atos capítulo 1. Esforço para a oração, precisamos esforçar. Os irmãos acharam? Então os irmãos leiam para mim, por favor, todos juntos, versículos 12, 13 e 14. Amém. Vamos ficar aqui por enquanto.
porque quero falar aqui sobre o esforço que nós devemos empreender na oração. Nós também sabemos, já disse há minutos atrás, que nós precisamos esforçar para orar. Se nós não esforçarmos, não propor isso no nosso coração, nós vamos ter uma série de coisas para fazer. E vou dizer uma coisa para você: você pode levantar às 6 da manhã, trabalhar até a meia-noite, que você não termina de fazer a sua tarefa. Você vai levantar no outro dia às 6 da manhã, trabalhar até a meia-noite, não terminará a sua tarefa. Vai levantar no outro dia às 6 da manhã, trabalhar até a meia-noite, não terminará toda a sua tarefa. Você vai se cansar, sua alma vai afligir. Vai acontecer que a sua alma, que tem sede de Deus, ela vai deixar de respirar esse oxigênio glorioso do céu. Essas tribulações aqui da terra vai afligir a sua vida de uma forma que, sabe o que começa a acontecer? Você começa a ficar nervoso, mais ou menos assim. A mulher começa a perder paciência com o marido, começa a perder paciência com os filhos, como se os filhos tivessem culpa que ela não orasse, como se o marido tivesse culpa que ela não está orando. A alma dela está querendo respirar. Do outro lado, o marido começa a ficar nervoso com a mulher não tem nada a ver com o problema que passou no serviço. Ele fica bravo, sai batendo porta, manda o menino sair de perto, senão vai dar um chute nele. Ou dizer: hoje eu não estou com paciência, hoje eu não estou bem. Uma casa podia ser um ambiente familiar gostoso, onde Deus está presente, parece que vira um inferno. Se a grande verdade, casa de crente, uma balbúrdia, vizinhos ouvem gritos distantes. Isso é triste, irmão. Isso é lamentável. E olha lá se não cruzar no tapa, e às vezes o pastor não sabe. Olha lá se não sair esses problemas. Há um ditado muito conhecido aí, que não precisa nem da gente falar sobre ele, que se nós orássemos mais, nós sofreríamos menos. Porque na oração nós tiramos, parece que aquele fardo que está sobre nós no dia, nós tiramos e depositamos aos pés do Senhor. Inclusive a Bíblia chega a dizer, capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo de número 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, na oração eu percebo, eu entendo, eu passo a ter plena certeza, absoluta convicção de que há um Deus que cuida da minha vida. Que o meu dia hoje foi terrível, mas Ele me sustentou, e amanhã eu terei vitória para a glória dEle. Amanhã eu vou vencer de novo. Amanhã eu vencerei de novo. Deitei ontem, que Deus sabe como. Estou aqui com graça de Deus, com a palavra de Deus fervendo na minha alma para pregar para essa igreja. Essas coisas têm a ver com nossas conversas com Deus. Altares e mais altares que estão vazios no que diz respeito à oração. Quando é que vou ter vitória? Nunca, desculpe a expressão. Nunca. Ou muda o seu comportamento ou continua a mesma coisa. Evangelho não é mirabolante não, não é passe de mágica não, não é estralar de dedo não, irmãos. Reino de Deus não é isso não. Os que empregam força entram nele. Não é de hoje que a gente está vendo um evangelho ineficaz. Não é de hoje que a gente está vendo crente deprimido dentro da igreja. Não é de hoje que nós estamos vendo crente que vem para a igreja às marras, vem devido à obrigação, não tem prazer, não tem gozo. E sabe o que vai acontecer? Como é que vai ter culto maravilhoso desse jeito? Diz para mim, como é que vai ter culto cheio de glória desse jeito? Onde é que nós vamos ter cultos onde o Espírito de Deus manifesta a sua glória, como ele poderia operar com esse tipo de crente no meio da igreja? Qual dessa situação está você? Que situação nós estamos? Vamos pensar um pouco mais, porque Cristo nos deu 24 horas por dia, é para nós organizarmos o nosso tempo. Se nós não conseguirmos organizar o nosso tempo, então não vamos se deixar para o lado espiritual em prejuízo, irmãos. Olha, a Bíblia está dizendo, olha o salmo lá, se o Senhor não edificar a casa, que diz lá?
Irmãos, eu preciso crer na palavra de Deus. O problema nosso é que a gente não crê na palavra, como diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. Não é a vida de muitos crentes? Que hora que levanta da manhã? Que vida cansativa. Que hora que dorme? A nossa vida aqui em Portugal é mais ou menos assim, irmão. O dia que a gente dorme meia-noite, a gente está satisfeito com uma boa parte dos irmãos aqui. O que é que nós passamos em todo esse tempo? Pessoas que estão aqui, olha, preste atenção. O Espírito do Senhor está aqui. Pessoas que estão aqui estão com altares de oração vazios. Não vence, não vai para frente, não caminha. Que faz diferença no cristianismo, o que mostra a linha divisória da diferença do cristianismo para esses demais ismos que existem aí, é exatamente a questão, um deles, é exatamente a questão da oração, porque no cristianismo há um Deus vivo que responde às nossas orações, que renova as nossas forças, que a gente vai para o pé dele ao quebrado, que a gente vai para lá pó, cinza, mas sai de lá fortalecido, guerreiro, valente, vitorioso, cheio de gozo na alma, sonhando com as coisas dos céus. Irmãos, que evangelho é esse onde nós não estamos tendo gozo nas coisas de Deus? Eu não posso conformar com isso, não posso conformar, não há como conformar. A Bíblia não é esse livro que parece que querem mostrar para nós. Eu preciso crer na palavra do Senhor nosso Deus. Então, em 1 de Pedro 5,17, ou 5,7, melhor dito, está dizendo que Ele tem cuidado de nós. Isso tem que bastar no meu relacionamento com Ele. Isso precisa bastar no nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos ter certeza absoluta que Ele cuida da gente. Ele cuida de cada um de nós. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Eu quero partir daqui, como já disse aos irmãos, que esse é o diferencial do cristianismo em relação a todos esses demais ismos que existem aí. Vai lá ver. As outras coisas, o que é? Eles não têm um Deus vivo para orar, para poder clamar. Agora a igreja não. A igreja é diferente. E aí eu preciso pensar no que, como na geração que está vindo por aí, por exemplo, os nossos filhos, claro que Deus os levanta, mas assim, que exemplos eles estão tendo em nós, no que diz respeito à oração, diz respeito a falarmos com Deus. Coisa bonita, os crentes que resolvem as coisas à base da oração, que vencem os problemas à base da oração. Hoje nós procuramos vencer, fazer tudo com a força da nossa mão em primeiro lugar. Quando finda, acabou, aí a gente diz: então agora eu vou ver se Jesus dá uma solução para o problema. Repito, se a princípio tivéssemos ido para os pés do Senhor, teríamos sofrido menos, teríamos nos desgastado menos. As coisas às vezes pioram, sabe por quê? Porque o nosso posicionamento é tarde demais. Nosso posicionamento é tarde demais. Quando a gente resolve tomar aquela posição que tinha que ter sido lá atrás, já passou muito tempo, já embolou muita coisa. Vocês pararam para pensar? Se no momento que aquela tempestade pegou os discípulos e o negócio ficou feio, eles corressem lá e falassem: Jesus, livra-nos, porque o negócio não é brinquedo. Mas eles deixaram o barco quase a pique, quase que afunda, para eles chamar Jesus. É sempre assim. Casas que estão como essa embarcação aí, quase que afundando. Cadê o povo na oração? Vai perdendo força, vai perdendo graça, vai perdendo ânimo, vai perdendo alegria, qualquer coisa vai detendo a pessoa. Mas cadê o povo na oração? Cadê o povo aos pés de Jesus? Cadê o povo clamando ao Senhor? Jesus morreu, ressuscitou, disse para os discípulos que eles deviam ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui para nós, de uma forma muito clara, que eles voltaram para Jerusalém. Veja o quanto eles levaram a palavra do Senhor a sério. Eles voltaram para Jerusalém,
do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas de Tiago. E todos estes, olha que maravilha, e todos estes, sem exceção de algum, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora veja bem, a Bíblia diz que eles perseveravam em oração e súplica, unanimemente, um mesmo propósito, um mesmo objetivo. Irmão, nunca desafiar demônio. Eu toda a vida falei isso para a igreja que me ouve aqui. Não desafie o inferno. Inferno não é coisa para ser desafiada. Não desafie Satanás, não faça isso não. Mas nós temos que ter ciência do poder do nosso Deus. Uma igreja que ora unida, uma igreja que caminha de joelho aos pés de Jesus, unânime. Irmão, que inferno que para ela, que luta que para, que vai deter a marcha de uma igreja dessa? Nós não teremos perdas. Para nós, irmãos, todos os problemas que aparecer, devia ser exatamente igual à igreja primitiva. Isso será um degrau de experiência no meu relacionamento com Deus. Apareceu esse problema? Sim, é uma oportunidade para mim honrar o nome do Senhor nosso Deus. Nós devemos fazer isso. Devemos transformar essas dificuldades diárias em oportunidades de conhecermos mais ao Senhor nosso Deus. O sábio fará isso. O homem prudente fará isso. Deus seja para sempre louvado. Lá estavam eles, todos, as mulheres e os demais, em oração e súplicas. Bom, nós vamos caminhar a partir daqui. Quero caminhar com os irmãos a partir daqui. Esse é o diferencial do cristianismo em relação a todos os demais. Por quê, irmãos? Porque todos esses, os irmãos sabem, e eles giram basicamente... Ixi, as horas já me mandou, foi parar. Bom, vamos parar aqui então em cima disso. Quero que você vá para casa lembrando que todos esses, olha, essas filosofias, religiões orientais, esses ismos aí, todos eles são baseados nessas frases que a gente ouve. E olhe para cá, deixa eu dizer isso para vocês, muito bonita, e que inclusive os crentes puxam demais para o Facebook, sem pensar um pouco sobre isso. Essas frases de autoajuda que vêm lá dos passados orientais, tá? Que não tem nada a ver com Bíblia, choca inclusive com os princípios bíblicos, que a gente não pensa sobre isso, e a gente vai puxando. Outro dia eu estava comentando com o pastor Luciano, pasma, porque quando você não sabe qual é a origem, é melhor não fazer. Melhor não fazer. Lembra que o pastor Luiz Antônio falou para nós sobre o sofisma. Aquilo que não é verdade, mas tem cara de verdade. Há um engano ali por trás, um engodo muito grande. Vendo pessoas puxando coisa de espíritas, frases, palavras, argumentações de espírito no Facebook, quando for de Deus. É coisa de Deus. Tomemos cuidado. Estava comentando isso com o pastor Luciano outro dia. Eu vi e ele também viu. Pelo que eu me lembro, eu acho que foi até ele que falou comigo em primeiro lugar. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado com isso. Esses ismos aí, ó, gira tudo em torno disso aqui, ó. Essas palavras de autoajuda, entre em contato com o infinito, conheça o potencial que há dentro de você, determine a sua vitória. Isso é tudo tem a ver com esses ismos mortos por aí. Mas graças a Deus que o cristianismo tem um Deus vivo, que a gente entra na presença dele dizendo: Senhor, eu sei que tudo quanto possuo vem de uma fonte que não está dentro de mim, é uma fonte externa, fora de mim, ou seja, vem do Pai das luzes, vem do Deus do céu, do Criador absoluto, do Deus Todo-Poderoso, e que nos faz vencer a cada dia. Deus seja louvado. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.